Bem-vindo ao Momento Corporativo de hoje. O meu convidado é Marcel Fleischmann. Ele é o sócio-diretor do Bar do Alemão. Marcel Fleischmann tem esse nome francês, sobrenome alemão, nasceu no Rio de Janeiro, ou é radicado no Rio de Janeiro, depois ele vai contar direito isso pra gente. E nós estamos no Momento Corporativo. Eu espero você, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Sucos naturais Dona Elza. Frutas selecionadas. Nada de receita complicada. Tem fruta, fruta e mais fruta. O que se adiciona sem moderação é capricho. E fica muito bem protegido na caixinha. Dura mais, vai com você pra qualquer lugar. E é gostoso demais. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Momento Corporativo está de volta. Meu convidado, como eu apresentei para vocês, é Marcel Fleischmann. Ele é sócio-diretor do Bar do Alemão. Marcel, é um prazer ter você comigo. Prazer é nosso, bom estar aqui com você, Celso. Eu vou falar uma frase aqui e você vai me dizer o que ela significa para você. É no detalhe que as coisas se definem. O que ela te lembra? Me lembra o nosso negócio. Tá? Cheio de detalhes. Um negócio para sobreviver desde 1902 tem que prestar atenção nos detalhes, senão não rola. Para você ter uma ideia, o Bar do Alemão tem mais de 100 anos de tradição. 100 anos que se marcaram ou que foram marcados pela permanência no mercado, pela disciplina e principalmente pela qualidade dos pratos que oferece aos seus clientes. Muito provavelmente você já se sentou lá e provou o filé à parmegiana do Bar do Alemão. Vamos começar por ele? Vamos. É muito interessante saber que um filé começa a ser a característica principal de uma casa. Mas vocês começaram como confeitaria, conta essa história. Sim, a família Steiner, quando veio ao Brasil, ela se estabeleceu em Itu, onde até hoje é o restaurante. Começou com uma confeitaria, com os doces alemãs, o strudel sendo o carro-chefe, e depois montou um bar na década de 30. E esse bar servia embutidos da Alemanha, da Bavária, e de bar Tudo importado? Não, tudo processado aqui, com fornecedores aqui desenvolvidos pelos Steiners. E daí, para sair de bar para restaurante, foi um pulo natural. Então ele virou o restaurante, mas nunca deixou de se chamar Bar do Alemão, porque dava muita sorte. No pós-guerra, o seu Steiner descobriu um fornecedor... Já estamos falando de 45, né? Sim, depois na década de 40, pós-guerra, 45. Ele descobriu um fornecedor de carne. Você sabe que durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o Brasil foi celeiro para os aliados e aí havia uma carência de produtos, principalmente de carne aqui. Seu Steiner descobriu um fornecedor. Muita sorte, hein? Muita. Mas a sorte acompanha quem trabalha bem, hein? Sem dúvida. E aí ele, para fazer render mais a carne, ele desenvolveu uma ferramenta, um martelo especial que nós usamos até hoje em todos os nossos restaurantes para abrir a carne, manter as fibras, e fez um filé grande, empanado, que os clientes, pelo tamanho, chamavam de orelha de elefante. Olha, que é isso. Como parece, o filé à parmegiana família parece uma orelha de elefante. Fez o segredo da casa, que é o molho de tomate, que nem sob tortura a gente revela, e colocou um queijo por cima. Um dos clientes falou: seu Steiner, muito bom, mas está faltando alguma coisinha. Ele tinha uma peça de parmesão, ralou, salpicou o parmesão em cima e daí surgiu o filé à parmegiana. Criatividade e o ouvido de um cliente. É isso mesmo. Uma perspicácia de um cliente e o ouvir de uma pessoa que queria fazer alguma coisa diferente. Isso é o varejo, né? Isso é você estar com o negócio, é o olho do dono,
e proximidade com seus clientes e a sua equipe de trabalho mesmo. Começou em Itu mesmo? Começou em Itu e o gigantismo das nossas porções... Ainda existe essa história? Existe e em breve, Celso, ainda, né? Vai ser lançado um livro que vão estar em todas as nossas casas a partir de maio, que conta a história do Bar do Alemão, e ele não tem só receitas, eles têm os causos também, né? Ah, que porque bacana. Tem inúmeros presidentes, autoridades internacionais, artistas, esportistas, personalidades, clientes especiais e várias histórias. Vai ser um livro bastante interessante. Eu acredito que sim. Vamos um pouquinho lá para a sua infância. Você na gastronomia, você era uma pessoa envolvida com esse tipo de trabalho, com esse tipo de segmento? Muito. Eu não sabia fazer um ovo, mas minha mãe cozinhava muito bem. Esse foi meu envolvimento, foi minha sorte. Outra vez a sorte. É isso mesmo. Mas aprendeu, logicamente. Aprendi, a gente aprende alguma coisa e a gente continua aprendendo. E a área de gastronomia no Brasil está ficando muito bacana, está se profissionalizando, os cursos, a formação. Hoje você ser um cozinheiro sênior, um subchefe, um chefe, um auxiliar de cozinha... Ganhou um status. Um status muito importante e muito justo. Principalmente porque a gastronomia brasileira, ela tem a sua participação em, vamos dizer assim, no ranking das gastronomias internacionais. Sim. O brasileiro modificou muita coisa. Para não entrar muito no assunto, vamos pegar pela pizza. Mas vamos voltando agora ao Bar do Alemão. O filé à parmegiana vem de parmesão, vem de Parma. Inclusive, se você for para Parma, você pedir um filé à parmegiana, ninguém vai saber do que você está falando. Verdade. O filé à parmegiana, ele tem RG, data de nascimento, tem pai, tem mãe e tem endereço. É Itu. Foi nessa história que surgiu. É muito interessante que o prato mais conhecido nosso é o filé à parmegiana num restaurante alemão com pratos típicos da Bavária, né? E tem uma outra característica. Quando surgiu essa história da orelha de elefante, o filé à parmegiana gigante para compartilhar, até hoje em Itu não se sabe se quem deu a fama de ser grande para Itu foi o filé à parmegiana, ou o filé à parmegiana nasceu grande porque em Itu tudo é grande. Mas a maioria dos nossos pratos interessante, mais essa. São para compartilhar, né? Sem dúvida. Momento Corporativo conversa hoje com Marcel Fleshman, sócio-diretor do Bar do Alemão, que está cheio de história. E nós vamos entrar um pouquinho nesse livro aí que ele está começando a falar. O Momento Corporativo volta já, a gente espera você. Faça o seu exame de laboratório ou imagem na Partimed. Atendemos a qualquer pedido médico em 48 horas. E você ainda pode pagar em 10 vezes. Chega de filas. Ligue agora. 17 3305 8045. Partimed. A medicina ao seu alcance, como você merece. O espaço de trabalho ganhou uma nova dimensão. Comunicação e sinergia no ambiente de trabalho. Marelli, ambientes racionais. Momento Corporativo está de volta. Hoje nós estamos falando um pouco de gastronomia, mas também estamos falando um pouco de gestão. Não de gestão, mas de gerir uma marca que já tem mais de 100 anos de mercado
e que se consolidou ao longo desse tempo, trazendo a história de uma cidade como Itu, que além de tudo tem sob a sua crença, sobre a sua origem, essa questão muito interessante sobre uma cidade onde tudo é grande. Marcel, quer dizer que então ninguém sabe se tu deu a característica para o filé parmegiana, ser grande, orelha de elefante, como você falou, ou se foi o filé que deu essa fama para Itu? A gente nunca vai saber, mas a verdade é que a generosidade de Itu está refletida no nosso restaurante do Bar do Alemão. Nós recebemos principalmente famílias de todas as faixas de idade. Às vezes nós temos em nossas mesas as 3 gerações, que é muito bacana de ver. Muito interessante. E essa coisa do prato para compartilhar tem a ver com essa união familiar também. Então é uma característica nossa. E também uma característica da empresa, que tem a família no comando dos seus negócios. Quantas lojas hoje e como é que se divide essa questão? É muito bacana porque você tem que respeitar muito uma marca que se mantém jovem. Ela é tradicional. Não é fácil. Não é fácil, né? A capacidade de passar década após década e se renovar e ficar sendo preferência, ela tem que respeitar aquilo que nós somos. Gastronomia. Então você não mexe em time que está vencendo. Não pode. Então não o filé pode. parmegiana é impecavelmente feito em todas as casas. Os nossos carros-chefes, como o Eisbein, o joelho de porco, os Kastlers, tudo é respeitado e não mudou. Isso atravessa a geração. Agora, a maneira de atender o cliente, a decoração da casa e novidades que a gente lança, como almoço executivo, happy hour, delivery, são adequações que o tempo foi exigindo. E com a modernidade da casa. Pois né? é. E aí você me modernidade. perguntou, Celso, sobre... os Steiners são a 4ª geração. 4ª geração. O que é muito bonito, você passar 4 gerações. Todos eles nasceram dentro da cozinha de Itu, sabem fazer e perpetuar a fórmula de sucesso. Hoje, cada um, somos todos com a mesma proposta. Tem 3 ramos, um ramo que atua em São Paulo, o outro ramo que atua na área de Itu e Campinas, e nós que estamos indo nos shoppings nas principais cidades do interior. Porque uma característica... Quais são os próximos? Piracicaba e... Piracicaba e São Carlos, são os 2 Carlos. próximos que devem inaugurar em breve. E uma característica nossa é a distância. Nós temos essa questão da regionalidade. Sem dúvida. Nós não somos um fast food nem nada. Então, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, nós recebemos gente de Marília, recebemos gente de Fernandópolis, recebemos gente de Catanduva, Olímpia. E essa é a característica... Por causa da tradição da casa, inclusive. Então, o pessoal saía de todas as direções para Itu, saem de todas as direções da região para São José do Rio Preto. Isso é uma coisa que é bacana. Sem dúvida alguma. Você se dedica mais hoje à gestão do negócio ou você ainda tem participação na gastronomia? Olha, eu desafio muito a gastronomia. Não tem como você estar neste negócio e você não entender profundamente desse negócio. Agora, a gente faz uma boa combinação. Uma combinação da melhor experiência dos Steiners em gastronomia com o melhor que nós podemos oferecer em gestão. Daí a sociedade. Você falou 5 casas, né? Vamos para a participação da mulher, uma vez que eu comecei o programa, falando a frase que você uma vez me disse que era da sua mãe. Isso. Né? Vamos ler de novo aqui para vocês. É no detalhe que as coisas se definem. Isso como mesmo. é que está a geração feminina, as mulheres, como é que estão as mulheres na casa Bar do Alemão? Olha, é muito bacana e é muito bacana ver esse equilíbrio. Hoje, essa foi uma das novidades. Hoje, quando você vai nas nossas casas, nós temos praticamente 50% da equipe 50%. É feminina. Nós temos isso na nossa equipe e você vai olhar na nossa base de clientes, 53% na nossa pesquisa são mulheres. Então é muito bacana essa sinergia. A nossa chefe de cozinha,
do Bardo Alemão de Rio Preto é uma mulher, a Renata. Então, é muito bacana a gente ver na área de produção, na área de confecção dos pratos, a presença feminina equilibrada, e também temos essa presença na linha de frente, entre os garçons. Nós temos a chefe de bar de Jundiaí, é uma mulher. Então é muito bacana. Há pouco a gente falava que Marcel vem do francês, Fleischmann vem do alemão, e Marcel estava me contando que a origem dele também tem judeus palestinos e que mais? Então, nós temos uma mistura de Ocidente com Oriente. Do lado do meu pai, meu avô russo, minha avó inglesa e meu pai alemão. E do lado da minha mãe, judeus palestinos. Essa facilidade, esse envolvimento com essas culturas tão diferenciadas, é o que te dá essa tranquilidade de lidar com pessoas para tratar esses segredos da gastronomia alemã e conservar isso tudo há tanto tempo? Olha, eu vou te dizer que talvez não. O que mais me aproxima desses detalhes e disso daqui tem a ver com o que o seu Steiner recebeu do seu cliente, que é polvilhar o parmesão no parmegiana, que nem nós falamos. Minha mãe e meu pai sempre foram muito humildes. A gente escuta quem está ao nosso lado. A gente escuta quem trabalha para a gente escuta quem nos comanda. E isso é uma característica da família. Então, eu recebo muito input dos nossos funcionários, eu respeito muito a opinião dos nossos clientes e a gente tem que responder positivamente a tudo isso. E nós estamos ouvindo, que é essa a última frase que o nosso amigo Marcel Fleischmann comentou com todos nós. Ouvir faz parte da evolução de um trabalho que já dura, no caso dele, mais de um século. Momento Corporativo volta já. Olá, nós somos a Passaredo, a companhia aérea brasileira que melhor liga o interior a um mundo de oportunidades. Você já se perguntou por que o interior e o mundo lá fora não poderiam estar mais próximos? A gente se perguntou e fez disso uma missão, ligar os dois, criando entre eles uma passagem, um passeio, um passaporte. Acreditamos que o interior é um mundo e nos orgulhamos de ampliar os horizontes dele para você a cada decolagem. Importação ou exportação? A Caribbean Express tem a solução. A Caribbean Express atua desde 1992 com matriz em Rio Preto e oferece à sua empresa assessoria e consultoria completa em comércio exterior. Para que você saiba quais os passos para importar e exportar com segurança, contamos com profissionais competentes. Nacional. Em sua próxima importação ou exportação, consulte-nos. Caribbean Express 3302-8400. Geradores Rio Preto, há 12 anos no mercado de grupos geradores. Sediada em São José do Rio Preto, atende a todo o território nacional. Nossa linha de grupos geradores a diesel com capacidade de 40 a 1.250 kVA são montados com estrutura aberta ou cabinada e silenciada, o que permite exposição ao tempo e a fatores climáticos. Não fique no escuro. Conheça nossas soluções para energia alternativa, venda e locação. Geradores Rio Preto. Conte sempre com nossa energia. Sucos naturais Dona Elza. Frutas selecionadas. Nada de receita complicada. Tem fruta, fruta e mais fruta. O que se adiciona sem moderação é capricho. E fica muito bem protegido na caixinha. Dura mais, vai com você pra qualquer lugar. E é gostoso demais. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. De volta com o Momento Corporativo, hoje eu converso com Marcel Fleischmann. Marcel, você falou que é muito importante ouvir. Ouvir e entender, diagnosticar, ter esse olho, pegar as coisas do ouvido e colocar no olho
para saber o próximo passo, iluminar, inclusive a equipe. O que você diz disso? Não, e é muito importante ouvir o teu público interno e o teu público externo. Muito importante. Então, você tem dois públicos que podem te ajudar. Eles não têm empate nessa relação. Você não tem um empate em não ouvir. Ou você perde ou você ganha. Então, quando você educa a sua equipe, se educa em primeiro lugar, para dar o exemplo, de receber o input dos funcionários e do cliente. E aí vem um outro componente, responder rapidamente. Nos dias de hoje... Com atitude. Com atitude. Só ouvir, reconhecer, mas demorar para dar uma resposta também pode ser prejudicial. Aí é melhor nem ouvir, né? Então, hoje é tudo muito rápido. É a era da internet, do online. Então, você tem que responder muito rápido a todos os inputs que fazem muito sentido para o negócio. Uma empresa com 100 anos de tradição, como vocês comemoram? Porque parece que é uma coisa meio blasé, usando uma palavra que você conhece bem, né? Você deve conhecer. Mas não fica assim uma coisa repetitiva? Como é que vocês renovam a cada tempo? Olha, é muito bacana. Eu aprendi a conhecer a família e conviver com a família. Tem personalidades diferentes todos os Steiners, mas eu vou te dar um exemplo. No bar do Alemão de Moema, São Paulo, do irmão do meu sócio, o Jô, até hoje, quando eles têm uma noite espetacular, um almoço fora de série, batem um recorde, eles abrem cerveja, eles comemoram e vibram. E isso é bacana. Eu vi muitas pessoas, esses fundos de investimento, de private Nada é monótono, né? Não. Nesse tempo todo. Aliás, em restaurante não tem, né? Você pegar 365 dias do ano, se você tiver uma semana igual, você é afortunado. Cada dia é diferente do outro. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, o segredo é você fazer o que você gosta com muito profissionalismo e com paixão. A dose correta de paixão, aquela que não cega, é importante para o negócio. Muito bom ouvir isso. E falando nesses desenvolvimentos, nessa paixão em crescer cada vez mais, como andam os produtos que vocês têm artesanais lá? Vocês têm chopp diferenciado, vocês têm a cerveja, você tem o doce. Pode falar o que você quiser primeiro. Então, nós temos uma grande novidade. Todos sabem, nós temos 2 chopps artesanais, um que vem de Blumenau à base de trigo, que é o Eisenbahn. Nós temos o Baden, que vem de Campos do Jordão, chopp premium maravilhoso. Nós temos a nossa confeitaria, onde a gente faz o famoso strudel e outros doces da cultura gastronômica alemã. E nós temos os pratos para compartilhar. E nós vamos ter uma novidade. Começando final de abril, virada de maio, antes mesmo do Dia das Mães, nós vamos lançar 3 novos pratos da nossa linha alemã. São pratos para 4 a 5 pessoas. Isso está sendo inédito aqui com a gente. Está sendo inédito, a receita está pronta, provavelmente eu vou levar a bronca do pessoal de que eu estou falando demais, tá certo? Mas sabe, estamos há um mês disso daqui, é bom que todos saibam. Nós vamos fazer os favoritos da Bavária, da gastronomia alemã, em pratos gigantes para compartilhar. Nós vamos privilegiar o nosso joelho de porco, as bistecas, os salsichões, né? E um dos pratos gigantes, nós estamos dando o nome de fantasia alemã. Fantasia é um alemã. Joelho de porco com 2 salsichões tipo lionês, 2 bistecas, purê de ervilha, chucrute, cebola tirolesa. É um prato muito bacana. Isso tudo dá uma água na boca violenta. Mas, então, essa gastronomia vem já agora, antes de maio, antes do Dia das Mães. Antes do Dia das Mães, nós vamos estar lançando Você quer falar alguma pratos. coisa do Apfelstrudel ou das tortas que vocês têm? Então, nós temos, bem lembrado, Celso, a gente não foge às raízes. Porque a gente come o filé e depois quer mordiscar uma sobremesa. Então, você tem a torta alemã legítima, que é uma torta à base de biscoitos e um creme alemão,
coberta com chocolate. Nós temos a torta Sacher, que é uma torta que a gente trouxe da Áustria, do Conde Sacher, que também tem décadas e centenas de anos de existência. Damasco, chocolate. Nós temos a famosa torta de coco. Nossa, então, nós temos a coleção de tortas, nós temos o strudel, tem uma brincadeira lá que é gigante também, é o chocolamour, que a gente só vende para grupos acima de 3 pessoas, que é uma taça gigante que vem com 4 colheres para compartilhar. Então, nós temos uma variedade muito grande lá. Com essa conversa boa sobre gastronomia alemã e as características que fizeram do Bar do Alemão uma empresa com mais de 100 anos de tradição, que se renova a cada tempo, se renova na gestão, se renova na qualidade dos seus serviços, a gente infelizmente termina o nosso momento corporativo de hoje. Marcel, muito obrigado. Você infelizmente me deixou com água na boca. Eu sou obrigado a ir no Bar do Alemão e provar essas delícias. E eu falo para você, vá provar essas delícias no Bar do Alemão, que vale a pena. Obrigado, abraço, Celso. grande. Seja bem-vindo e vá matar sua fome no Bar do Alemão. E a gente também se despede. Muito obrigado pela sua audiência. Momento Corporativo volta na próxima semana. Até mais.